Olá amigos, voltamos com o programa Momento da Engenharia, uma parceria entre a Mútua e a Aeron aqui da cidade de Ourinhos, né? A Mútua São Paulo. No programa de hoje nós temos a presença do engenheiro eletricista Percy Marcondes, que no primeiro bloco falou sobre o seu trabalho, sobre o que ele realiza lá na Duke Energy, que é uma das principais geradoras de energia aqui do nosso estado. E agora nós vamos falar sobre energias renováveis. Mas antes de falar sobre esse tema, eu quero chamar a atenção de você, amigo de casa, porque nos últimos anos nós pagamos uma conta altíssima de energia. Você que mora, você que tem empresa, você principalmente que tem empresa que usa geladeiras, como padarias, sorveterias que precisam de geladeiras, perceberam um aumento gigantesco na conta de luz, né? Eu queria perguntar para o engenheiro Percy, por que subiu tanto a conta de luz? Nós ouvimos falar, é claro, nos telejornais, na internet, mas você como engenheiro eletricista vai explicar isso melhor para nós, porque você está ali dentro praticamente, né? Por que subiu tanto a conta de luz? Na verdade, o que acontece? Quando você não tem muita energia na parte de hidrelétrica, por falta d'água, o governo, por sua vez, ele entrou com as usinas termoelétricas, que são usinas que elas são mais caras porque são movidas a combustíveis, o óleo diesel, tem algumas usinas que são a carvão e etc, né? Mas ela tem um custo muito alto. E aí o que aconteceu foi onde todo mundo passou da tarifação, né, para vermelha, devido ao alto custo desse megawatts produzido pelas usinas termoelétricas. Entendi. Aí quando normalizou os lagos das usinas, o governo voltou para a tarifação verde, ou seja, uma energia mais barata. Mas o custo de uma energia termoelétrica, ela é muito cara, ela é muito alto, devido ao produto da matéria-prima dela. Ou seja, quando nós temos aqui na nossa região usinas hidrelétricas, a nossa matéria-prima é a água. E a água não custa nada, né? Ela vem da natureza. Como você tem termoelétricas, esses combustíveis são muito caros. E essa matéria-prima, ela tem que vir de petróleo, tem que vir de carvão, e aí por diante, né? Tem que ter combustível para virar esses geradores, né? E se você for comparar o preço do megawatts de uma usina hidrelétrica com uma termoelétrica, chega a superar às vezes 8 vezes mais. Então, quanto que está um megawatt da hidrelétrica, de energia hidrelétrica, ou da usina hidrelétrica? Geralmente o mercado hoje trabalha aí, tem mais ou menos assim, a gente vê na faixa de 140, 130 reais o megawatt. Tá. E o governo chegou a colocar esse megawatts nas termoelétricas a um custo aí de 800 reais a R$1.000. Então, essa é a diferença de tarifação para o nosso bolso, que chega no final no consumidor, que somos nós, né? Nós que pagamos, né? Nós que pagamos, Mas né? Então quer dizer que tudo isso que ocorreu aí, esse aumento gigantesco na conta de energia é devido à falta de água, né? Exatamente, faltou a matéria-prima. Faltou a matéria-prima que é a chuva, que é a água. Agora, baseado nisso, nós percebemos hoje, vocês professores, não precisa ser nem professor, mas você pai de família, você adolescente, isso é um assunto muito importante que nós vamos tratar no programa agora. Cada vez mais nós nos deparamos com a seguinte questão: o planeta nosso continua do mesmo tamanho, os recursos naturais continuam os mesmos, só que a população está crescendo assustadoramente. Então o que acontece? É matemática, né? Aumenta-se o consumo, porém a matéria-prima não aumentou. E não tem como aumentar porque são limitados. Isso. Né? A pergunta para você é a seguinte: cada vez mais as pessoas estão falando de energias renováveis, energia eólica, energia solar. Como que está isso hoje no Brasil? O que está sendo feito nessa questão para que mais empresas, mais empreendedores invistam nessa tecnologia aqui, para que ela fique a um custo acessível para toda a população? Primeiramente, nós tivemos a entrada de energia através das usinas de açúcar e álcool. Certo. Então, houve uma regulamentação, já tem várias usinas de açúcar e álcool que eles acabam vendendo o excedente de energia que eles têm, porque essas usinas, geralmente, eles têm um gerador movido a caldeira, né, que é do bagaço da cana. Então, o governo regulamentou e eles
acabam entrando na rede básica, ou seria nas linhas de distribuidora. Então o governo fez uma regulamentação, aí apareceu mais um tipo de energia para nós, para solucionar a falta de energia, a demanda grande que temos no Brasil. E agora, o que aconteceu? Tivemos a entrada das energia eólica. Então nós podemos ver, quem viaja pelo Brasil aí... No Nordeste eu já vi algumas. Nordeste, no sul do Brasil também tem, geralmente na beira-mar isso aí. Certo. Por causa do vento da maré, então a facilidade dessa energia eólica. Só que também o que acontece com a energia eólica? Ela é uma energia limpa, pura, e ela vem do quê? Da natureza, do vento. O problema que nós temos ainda, o Brasil ainda está enfrentando com esse tipo de energia, é a sua transmissão de energia. Porque o custo de uma linha de transmissão, ela às vezes se torna mais cara que uma usina pequena, uma usina hidrelétrica pequena, dependendo da distância dessa linha de transmissão. Então, nós temos esse tipo de energia hoje, é uma energia renovável, uma energia limpa, uma energia que não traz problema para o meio ambiente, só que o problema hoje é o custo, né, de uma linha de transmissão. Mas o Brasil vai caminhando e vamos aí. Agora, o que está entrando também na energia renovável são as energias solares. Certo. Então, tem vários países aí, principalmente na Austrália, na Oceania, que eles têm a energia solar. O Brasil começou já com esse tipo de energia solar. Temos empresas aí, aqui no próprio estado de São Paulo, na região ali de Oswaldo Cruz, Tupi Paulista ali, uma construção de uma usina de energia solar. Mas também, para novidade nossa, está entrando também a energia solar que você pode fazer na sua casa. Ou seja, você compra você vai comprar as placas, né? Vai comprar, primeiro você vai através de uma empresa, né? Uma empresa que ela tem regulamentação para fazer esse tipo de energia para você. Mas são aquelas placas solares que você vê nos telhados das casas. Tem várias cidades e a própria ANEEL já está regulamentando isso junto com as empresas distribuidoras. Eu conheço em Bauru empresas que já estão vendendo esse tipo de energia solar, estão implantando, só que a gente está deparando hoje com o custo dela, né? As placas são muito caras ainda. Né? As placas, na verdade, não são tão caras. Os equipamentos que acompanham ela, que são caros, são medidores digitais, são os inversores que você tem que ter para poder utilizar na sua casa, e a energia que sobra dessa energia solar, você pode estar colocando, disponibilizando na rede aí distribuidora. Você fica com crédito, né? Você fica com crédito. Então, você medidor, não usou tudo naquele mês, então você ficou com a sobra de tanto, que pode bater na sua conta. Isso, você produz lá vai que você compra lá umas placas lá e você está produzindo lá 300 kWh. E você está utilizando 100 kWh. Então, esses 200 entra na rede distribuidora. Já está regulamentado. O próprio, que no caso nosso aqui, a CPFL, já estão com algumas cidades que, principalmente indústria, já estão utilizando esse tipo de energia. Mas ela é um custo muito caro ainda hoje. Se você for fazer eu estou dando um parâmetro ainda, né? Não é assim 100%. Sim. Mas para você alimentar uma casa normal nossa hoje, é uma casa aí de casal, mais um filho, 2 filhos. 2 chuveiros. 2 chuveiros você uma vai geladeira. Você vai ter que comprar aí um projeto aí que sai hoje em torno do custo aí de uns 25 mil reais, 30 mil reais. Bom, para quem gasta 500 reais por mês, você demoraria tem que, 50 meses para se pagar. Para se pagar, mas hoje a conta que a gente faz é um pouquinho mais longa, né? Então, porque tem a instalação do projeto, aquela coisa toda. Tem a parte do projeto, tem a parte de engenharia. Sim. Né? Mas então, chega aos 40. Eu acredito muito no futuro dessa energia. O mais difícil foi regulamentar, e já está regulamentado, né? Então, o caminho está mais fácil. Você sabe que eu estive em um evento lá em São Pedro, pela FAIASP, onde no último encontro que houve lá, a FAIASP, para quem não sabe,
é a Federação das Associações de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo, no qual o Valdir Bergamini é presidente, né? São mais de 200 associações, mais de 200 cidades que compõem. Então, os principais engenheiros e arquitetos agrônomos do Estado de São Paulo se reúnem nesses eventos que controlam, gente, toda a questão de engenharia civil, arquitetura e tudo mais. É muito bacana esses eventos. E na última reunião que eu estive presente, estava o secretário de Energia do Estado de São Paulo. E tinham empresas, inclusive, participando desse encontro para saber sobre os incentivos que o governo está dando, com redução de impostos, para importarem placas ou mais, começar a fabricar no Brasil. Com certeza. A minha pergunta para você é a seguinte: quantos anos, mais ou menos, o Percy acha que vai demorar para que nós olhemos nas casas todas da região, da cidade de Ourinhos e da região, e você veja nos telhados placas de energia solar? Uhum. Quantos anos para que isso se torne uma realidade? Olha, eu acredito, porque o brasileiro é o seguinte, né? Às vezes a gente corre atrás de coisas que são modismo e às vezes são coisas interessantes, mas o problema maior que eu vejo hoje é a parte nossa de governamental, que nós estamos vivendo uma crise, né? Então, até sair dessa crise, se voltasse aí há uns anos atrás, que o consumo estava bom, o mercado estava bom, então hoje, para se investir em alguma coisa, a pessoa demora um pouco, né? Mas eu acredito que mais assim, eu vou chutar em uns 10 anos, eu acredito que nós vamos ter já bastante consumidores já com esse tipo de energia. Porque essa ideia é que nem antigamente. Antigamente o ar-condicionado, ele era para poucas pessoas. E hoje, qualquer lugar que você vai já tem ar-condicionado. Por quê? Porque o custo-benefício dele ficou bom. Ele não é equipamento não nos últimos caro, 2 anos, né? Então, a energia está muito cara. Eu acredito que no decorrer desses anos, nós vamos ter o quê? Equipamentos, aumenta a produção, diminui o preço. Isso. Então a gente tem que torcer para o aumento do procura, da lei da oferta e da procura. lei da oferta e da procura, né? É isso. Então quando você tem bastante fabricante, também ajuda. Legal. Mas hoje é um mercado assim... É o futuro, viu? É o futuro. Bem próximo, eu acredito nisso, né? Com certeza. Percy, nós vamos chamar mais um intervalo, daqui a pouco nós voltamos para falar um pouquinho do seu trabalho junto à Aero, aqui na cidade de Ourinhos, e para concluir nosso programa Momento da Engenharia, onde nós trouxemos o engenheiro eletricista Percy Marcondes. Já estou de volta e espero vocês.